Hoje a gente vai fazer a braguilha com zíper. Para fazer essa braguilha, eu vou começar aqui na máquina de overlock chuleando algumas partes. Então aqui eu tenho a parte da frente da peça, que é da bermuda ou da calça, né? Então, a frente, o par da parte da frente. E eu tenho um par de braguilhas, a braguilha dupla e a braguilha simples. Então, para começar, eu vou deixar chuleado essas partes. Vou chulear os dois lados das braguilhas. As duas laterais. Assim. A braguilha dupla. E o mesmo chuleio eu vou fazer, aí ela fica assim, né, bem limpinha, para ela não desfiar depois, tá? Porque, querendo ou não, sempre desfia um pouquinho, se a gente precisa abrir, depois às vezes atrapalha. O gancho na parte da frente também vou chulear. Sem cortar, tá? É só a gente passar na máquina mesmo, aqui, só para limpar, ó. Tô tirando só uma poeirinha ali, ó. Então, gancho da frente chuleado e as duas braguilhas chuleadas. Agora a gente vai na reta fazer a montagem dessa braguilha. Aqui a gente tá com a parte preparada já para fazer a montagem da braguilha. Eu vou começar montando. Aqui eu tenho o zíper também, né, que ele encaixa no tamanho da braguilha. E aí eu tenho todas as partes. Frente, o par da frente, braguilha simples, braguilha dupla e um zíper. Eu vou começar costurando o zíper no lado esquerdo, no caso, esquerdo olhando de cima, né, não o esquerdo de quem veste, da minha peça, tá? Então, vou tirar as outras partes pro lado, por enquanto, e vou costurar aqui o zíper bem certinho no gancho da parte da frente, alinhado com a borda do tecido. Posicionou lá em cima, encaixa certinho e passa a costura. Aqui onde ele passa o puxador, às vezes ele empurra um pouquinho, ó, mas não tem problema. É ajeitar e só não pode deixar ele sair de cima da peça. Vai até o final do zíper e arremata. Eu vou passar a costurinha. Estão vendo que aqui a minha costura da overlock ficou aparecendo, ó? Eu vou passar a costura um pouquinho mais pra dentro aqui, ó. Porque aqui, quando eu passei, ele empurrou, né? Então, eu vou tentar descer ele um pouquinho mais pra dentro, que essa costura da overlock não pode aparecer depois no lado direito, tá? Ó, então, ela fica escondidinha aqui, assim. Agora, eu vou pegar essa braguilha que é maior, que é a braguilha dupla que a gente fala, vou dobrar ela ao meio com o direito para fora e vou posicionar em cima do zíper, escondendo ele dessa forma. Aqui fica alinhado na borda do tecido da cintura e aqui na linha do gancho. Então, encaixou lá em cima, no lado a costura vai ficar para dentro da costura da overlock. Aqui o zíper tá trancando, então não consigo passar, o que que eu faço? Eu abro esse zíper, ó, tá? Pode deixar ele abertinho que facilita para costurar. Então, vai indo até o final. Quando chegar no final, ó, ele vai estar aqui de novo, então às vezes ele tranca. A gente vai fazer o quê? Agora, com a agulha para baixo, para não sair do ponto da costura, eu vou fechar o zíper. E aí, o puxador fica lá em cima e não atrapalha a minha costura. Vai reto até o final da braguilha. A costura vem por dentro da costura da overlock e vai reto até o final. Aqui no final, eu vou dar um pique na parte do gancho da peça, ó, bem retinho, rente com a braguilha e o tantinho da costura da overlock, ó, que é o que eu vou precisar virar para fazer o pesponto. Feito isso, eu vou pespontar essa parte, ó. Então, vamos lá.
um dedinho do calcador em cima do zíper e o outro em cima da peça. Inicia o pesponto. Deu uma trancadinha, porque ele é mais grosso, né? Eu ajudo um pouquinho ali e vai, ó. Deixa eu tirar esse fiozinho aqui, que tá atrapalhando. Assim. Quando estiver chegando aqui no finalzinho do zíper, ó, esse lado aqui, que eu fiz o pique, eu vou virar pra cima. Ele fica com o avesso viradinho pra cima, assim, ó. E eu vou continuar esse pesponto aqui, deixando essa costura virada pro lado direito. Assim. Então, preparei o zíper para receber a outra parte da peça agora. O zíper tá costurado nesse lado. Agora, é hora de montar o lado direito. Então, vou pegar aqui a braguilha, vou posicionar o direito da braguilha com o direito da peça, a linha na parte da cintura e aqui na parte do gancho. A costura, o ladinho de dentro da costura da overlock, ó, cuida aqui na curva, que ele não pode vir pra dentro, assim, né, ele tem que acompanhar ali, então vai ficar bem direitinho, assim, ó, até o final da braguilha e arremata. Costurou, é hora de virar essa braguilha pro lado do avesso da peça, assim, para fazer um pesponto. Esse pesponto, ele vai ser um pesponto um pouquinho mais largo. Então, ó, tá vendo? Até tô colocando tecido um pouquinho mais para dentro, não tão na pontinha, para, como ele é mais grosso, para não ficar trancando ali no dentinho da máquina, ó. O pesponto, ele vai ficar alinhado aqui, ó, na metade do dedinho do calcador, a borda do tecido aqui, e aí a gente faz esse pesponto um pouquinho mais largo, ó. Deixa bem a costura bem certinha. E aí, o pesponto vai vir até o final da braguilha, tá? Arrematou. Aqui. Braguilha tá costurada. Agora, é hora de posicionar o zíper sobre a braguilha simples. Então, vou pegar ele aqui. Vou posicionar a peça direito com direito, como se a gente fechasse o gancho, né? E aqui, o zíper, ele vai ficar centralizado na braguilha, ó. Ele tá bem no meio dela. Não pode ficar bem na ponta, senão depois ele fica muito pra cá, sobra muito tecido e atrapalha no transpasse da peça depois. Então, deixa ele centralizado. Posicionou ele aqui no meio, direito do zíper com direito da braguilha, é hora de costurar. Vai até o finalzinho do zíper e arremata. Então, quando a gente abrir a peça, ele vai estar assim, ó. Agora, eu vou fazer o pesponto que vai dar o formato para essa braguilha. Então, essa parte que tá dupla atrás, eu vou deixar ela dobradinha assim, pra cá, pra não prender. Essa parte vai cobrir o zíper, escondendo ele aqui. E aí, eu vou fazer o pesponto, pegando aqui assim, ó, próximo da costura do zíper, ó. Ele segue nessa linha aqui, para que as duas, a gente vai fazer duas costuras. O ideal é que as duas costuras fiquem em cima da braguilha. Desce retinho. Quando estiver chegando próximo da curva, do final aqui do pesponto, você vai fazendo a curvinha para fazer o formato da braguilha. Ó. Pode erguer o calcador, dar uma ajeitadinha. E aqui, ó, que é importante, ó, por isso que eu deixei esse virado para cá, ó. Que aqui a gente vai já fechar o gancho, mas ele já vai ficar com um pesponto e vai ficar com a costura limpa depois. Encaixou no pesponto que desceu, ergue o calcador e a gente vai pespontar esse gancho até o final agora. Então, o gancho que tá
da parte de cima que a gente vai pespontar, a gente vai manter a dobra de um meio centímetro ali, tanto da limpeza da overlock, um pouquinho mais, cobrindo essa parte que tem embaixo, que a gente já pespontou a costura do overlock de baixo. Então, ó, o dedinho do calcador em cima de um lado, do lado que a gente tá pespontando, e o outro desce pro outro lado para seguir essa margem de costura. E vai até o final. Fiz isso, ó, sem prender a parte de trás, tá? Ela tem que ficar solta, por enquanto. Depois a gente vai prender ela. Agora, eu vou fazer a segunda costura para fazer o acabamento. Então, ó, distância do calcador, uma costura da outra. E faz o formato da braguilha aqui. Agulha para baixo, vira e mantém a distância de um calcador de costura. Então, pespontado a braguilha. Agora, eu vou prender essa parte aqui, ó, tá? Então, vou prender ela aqui assim na ponta, vou fazer um arremate sobre a costura da braguilha, do pesponto. Assim. Então, corto a linha. E aqui a braguilha tá pronta, ó. A gente prendeu ela aqui embaixo. E aqui, ó, na parte interna, a gente fica com o tecido limpo. Ele já fica como um pesponto e fechado o gancho, sem nenhuma costura... sem nenhuma parte da borda do tecido aparecendo. Então, ele fica um pesponto mais bonito internamente e por fora ele fica com um pespontinho duplo assim.